Olá! E aí? Estão gostando do Drummond? Espero que sim, né? No vídeo passado, nós vimos um pouquinho do Drummond, né, descontraído, do Drummond leve, né, do Drummond próximo à primeira geração do modernismo. E agora eu vou mostrar para vocês o Drummond, né? Vamos colocar assim, o Drummond segunda fase, né? É o Drummond realmente mostrando uma fase política marcada ali por uma fase social, de tentativa de mostrar uma esperança, um poeta que vai se solidarizar com os problemas do mundo, tá? Como eu disse para vocês no vídeo anterior, se a gente, né, fizer uma memorização dessa forma, eu acho que vai ajudar vocês. Então, a primeira fase do Drummond, ela lembra a primeira fase da Semana de Arte Moderna, né? A primeira fase do modernismo brasileiro. E a segunda fase do Drummond, ela é propriamente a fase da segunda geração do modernismo, que a gente vai considerar como a fase social, né, como a fase política, como a fase ali de grande ideologia. Bom, quais são as obras desse período, gente? A Rosa do Povo, de 1945, Sentimento do Mundo, de 1940 e José, de 1942. Para deixar, né, isso mais claro, para a gente exemplificar melhor essa segunda fase, eu vou trazer alguns poemas, né, que vão ilustrar a Rosa do Povo e o Sentimento do Mundo. Eu selecionei ali alguns poemas dessas duas obras que já estiveram em lista de vestibular. Aliás, Drummond sempre está na lista, né? Já teve com a Rosa do Povo, saiu, entrou Sentimento do Mundo, saiu. Atualmente a gente sabe que está Claro Enigma, que a gente vai estudar daqui a pouquinho o Claro Enigma no próximo vídeo. Bom, e a gente só entende Claro Enigma quando a gente entende essa segunda fase, que é a fase social do Drummond. Para isso, né, eu trouxe aqui para falar para vocês, né, para eu declamar aqui esse poeminha chamado A Flor e a Náusea, que é um poema do livro A Rosa do Povo. Bom, lembrando que rosa simboliza esperança para o Drummond. E ele vai dizer o seguinte: preso à minha classe e a algumas roupas, vou de branco pela rua cinzenta. Melancolias, mercadorias espreitam-me. Devo seguir até o enjoo? Posso sem armas revoltar-me? Olhos sujos no relógio da torre. Não, o tempo não chegou de completa justiça. O tempo é ainda de fezes, maus poemas, alucinações e espera. O tempo pobre, o poeta pobre, fundem-se no mesmo impasse. Em vão eu me tento explicar, os muros são surdos. Sob a pele das palavras, há cifras e códigos. O sol consola os doentes e não os renova. As coisas, que tristes são as coisas consideradas sem ênfase. Vomitar esse tédio sobre a cidade, 40 anos e nenhum problema resolvido, sequer colocado. Nenhuma carta escrita, nem recebida. Todos os homens voltam para casa, estão menos livres, mas levam jornais e soletram o mundo, sabendo que o perdem. Tá? O que a gente encontra aqui? É lógico que tem uma continuação, daqui a pouquinho eu declamo a continuação para vocês, mas a gente tem aqui já aquele cara que vai trazer as angústias e o desespero de uma sociedade que vive Segunda Guerra, de uma sociedade que vive governo Vargas, né, de uma sociedade em que está clamando por esperança. E aí, gente, ele vai se posicionar politicamente, tá? Ele era anticapitalista, ele era considerado socialista, de esquerda, e quando ele diz lá, preso à minha classe, é a classe social. Ele vai de branco, ele vai tentar simbolizar a paz no meio de uma rua cinza. Cinza, né? A cor da tristeza, da melancolia. Por isso ele usa depois, logo no próximo verso, melancolias, mercadorias. O que é a mercadoria? É o símbolo
né, do capitalismo. Então, ao mesmo tempo que você tem mercadorias olhando para ele, você tem aquele capitalismo olhando para ele, você sente a melancolia. E como ele vai se revoltar sem armas? O que é a arma para o poeta dessa época? É o poema, é a sua obra de arte, tá? E ele vai dizer, né, o tempo é ainda de fezes, um tempo pobre. Ele tenta se explicar, mas os muros são surdos, muitas vezes se fazem de surdos. Olha a metáfora que está aqui por trás. Por que os muros precisam ser surdos? Estamos vivendo época de repressão, estamos vivendo, né, ditadura, governo Vargas, desculpa. Então a gente tem aqui, né, sob a pele das palavras, as cifras e códigos. É preciso falar de uma forma cifrada, codificada, né? Os homens estão menos livres, soletram o mundo, mas ao mesmo tempo sabem que estão perdendo esse mundo. E aí ele vem com o quê? Ele vem com essa imagem da flor, essa flor que vai nascer, que é o que ele vai dizer aqui. Crimes da terra, como perdoá-los? Tomei parte em muitos, outros escondi. Alguns achei belos, foram publicados, crimes suaves que ajudam a viver. Ração diária de erro distribuída em casa, os ferozes padeiros do mal, os ferozes leiteiros do mal. Pôr fogo em tudo, inclusive em mim. Ao menino de 18 chamavam anarquista. Porém meu ódio é o melhor de mim. Com ele me salvo e dou a poucos uma esperança mínima. Uma flor nasceu na rua. Passem de longe bondes, ônibus, rio de aço do tráfego. Uma flor ainda desbotada ilude a polícia, rompe o asfalto. Façam completo silêncio, paralisem os negócios, garanto que uma flor nasceu. Sua cor não se percebe, suas pétalas não se abrem, seu nome não está nos livros. É feia, mas é realmente uma flor. Sento-me no chão da capital do país às 5 horas da tarde. Lentamente passo a mão nessa forma insegura. Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se. Pequenos pontos brancos movem-se no mar. Galinhas em pânico. É feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Né? Olha a contraposição dessa flor, dessa fragilidade que precisou romper o asfalto, que é tão duro, que é tão agressivo, que é tão cinza, mas ela rompe o asfalto, ou seja, ele dá essa esperança, ele mostra que é possível você ter uma vida, né, tão frágil, tão bonita como é a vida da flor, no meio de uma situação tão ruim, tão feia, tão desesperadora. Né? É muito lindo isso, gente, é muito maravilhoso. Né? E essa flor, ela ainda está desbotada, a gente ainda não sabe como ela é direito, as pétalas ainda não estão abertas, mas ela é uma flor, ela não deixa de ser, é a esperança que ele tanto prega, né, para essa sociedade, né, para esse contexto aí que eles estão vivendo. Bom, e essa flor precisa iludir a polícia. Né? E aqui a gente vê essa repressão que acontecia. Bom, nessa vertente aí, a gente também tem esse outro poema da Rosa do Povo, o poema chamado Nosso Tempo, em que ele vai dizer o seguinte: este é tempo de partido, tempo de homens partidos. Em vão percorremos volumes, viajamos e nos colorimos. A hora pressentida esmigalha-se em pó na rua. Os homens pedem carne, fogo, sapatos. As leis não bastam, os lírios não nascem da lei. Meu nome é tumulto e escreve-se na pedra. Visito os fatos, não te encontro. Onde te ocultas, precária síntese, penhor de meu sono, luz dormido acesa na varanda? Miúdas certezas de empréstimo, nenhum beijo sobe os ombros para contar-me a cidade dos homens completos. Calo-me, espero, decifro, as coisas talvez melhorem, são tão fortes as coisas, mas eu não sou as coisas e me revolto. Tenho palavras em mim buscando o canal, são roucas e duras, irritadas, enérgicas, comprimidas há tanto tempo, perderam o sentido, apenas querem explodir.
né? Olha que poema mais lindo. O que ele está dizendo aqui, gente? Este é tempo de partido político. Só que o tempo de partido político causa o quê? Homens partidos, homens divididos, homens em conflito, em brigas. E muitos querem apenas o necessário para sobreviver. Muitos estão pedindo o quê? Carne, fogo, sapato. O que simboliza isso? É metonímia, tá? É a parte pelo todo. A carne é o alimento, o fogo é o abrigo, é a casa, o lar, o sapato é o que vestir. Os homens não estão pedindo nada demais, eles estão pedindo subsistência, eles estão pedindo, né, o necessário para viver. Porém, as leis não bastam, porque as leis não estão a favor do povo. Os lírios não nascem da lei. Olha a ideia da flor de novo, né? O livro é a rosa do povo, a rosa representa a esperança. Então, a esperança não nasce da lei. A flor, né, não nasce da lei. E por isso ele está revoltado. Ele tem palavras que buscam o canal e que precisam explodir. Ele precisa, né, expor tudo aquilo que ele queria. Ele é a voz dessa sociedade. Bom, é nessa, né, situação, é nessa aura, é nessa vibe que a Rosa do Povo ela é toda feita, né, e foi publicada em 45, ali no final de Segunda Guerra Mundial. E o Sentimento do Mundo, né, o outro livro também dessa fase aí do Drummond, ele é de 1940, então ele é anterior à Rosa do Povo, né? A gente costuma dizer que o Sentimento do Mundo é como se fosse um rascunho para a grande obra dele, que foi a Rosa do Povo, tá? Mas todas são boas, né? Todas são bonitas. E aqui eu trouxe o poeminha que dá título, né, ao livro. Ele vai dizer assim: tenho apenas 2 mãos e o sentimento do mundo, mas estou cheio de escravos. Minhas lembranças escorrem e o corpo transige na confluência do amor. Quando me levantar, o céu estará morto e saqueado. Eu mesmo estarei morto. Morto meu desejo, morto o pântano sem acordes. Os camaradas não disseram que havia uma guerra e era necessário trazer fogo e alimento. Eu sinto-me disperso, anterior a fronteiras, anterior a divisões, a partidos. Humildemente vos peço que me perdoeis, que quando os corpos passarem, eu ficarei sozinho, desafiando a recordação do cineiro, da viúva e do microcopista, que habitavam a barraca e não foram encontrados ao amanhecer. Esse amanhecer mais que a noite, né? Uma coisa que fica muito marcante na obra do Drummond dessa fase é a diferença entre noite e dia, né? O amanhecer e o anoitecer. O amanhecer, que é essa esperança, que é essa, né, situação melhor, positiva, e a noite, que representa o escuro, o sombrio, né, que tem essa ideia de pessimismo. Bom? E esse sentimento que ele tem, né? Como poeta, ele tem 2 mãos, ele precisa escrever e ele tem todo o sentimento do mundo para colocar na folha do papel. Bom? E para terminar, eu selecionei aqui um poeminha que tem a carinha dele, né? Dessa segunda fase, que é Mãos Dadas, em que ele vai pregar esse sentimento de solidariedade, né? Esse sentimento aí de união. Juntos nós podemos. Não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. Eu não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Eu não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Eu não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Eu não fugirei para ilhas, nem serei raptado por serafins. Ou seja, eu não vou viver no mundo de idealizações, no mundo do romantismo, né? O tempo é a minha matéria. O tempo presente, os homens presentes.
a vida presente. Não nos afastemos. Vamos de mãos dadas, né? E esse sentimento de solidariedade é o que mais ele prega, né, nesse momento aí, certo? Gente, eu espero que vocês tenham gostado do Drummond, né, dessas duas obras aí que eu dei apenas uma pincelada, e no próximo vídeo a gente vai falar, né, da terceira fase do Drummond, que aí sim, né, é a fase do livro Claro Enigma. Até lá!